Olá, eu sou o Raid e sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje trazendo mais uma review, dessa vez da mais recente animação lançada através da Amazon Prime Video, que foi feita de uma forma meio indie, de certa forma, que é Hazbin Hotel, tendo sido animada pela A24, ou A24, sendo uma animação independente que lançou originalmente um piloto para o YouTube e veio a receber uma série agora. Como toda review, essa review vai seguir a mesma estrutura base de sempre. Então vamos começar situando sobre o que se trata Hazbin Hotel. Aqui nós acompanhamos Charlie, a filha de Lúcifer e Lilith, e atual princesa do inferno, que está atrás de um meio de reduzir a superpopulação do inferno sem precisar de uma maneira violenta. No caso, os extermínios que os anjos fazem periodicamente, cerca de anualmente para ser mais preciso. E o meio que ela encontrou para tal é fazer os demônios alcançarem a redenção, para que eles possam partir do inferno para o paraíso, reduzindo assim a quantia da população do inferno de uma forma que não seria tão violenta quanto exterminá-los. Nisso, criando um hotel, originalmente chamado de Happy Hotel, como pode ser visto no próprio piloto, que tem como objetivo meio que reabilitar esses demônios para que possam ir para o céu, encontrando-se no período com Alastor, o demônio do rádio, com extremo poder que tenta fazer um acordo com ela para ajudá-la a administrar o hotel em troca de algo que ela acaba não aceitando e apenas dá uma ordem para ele como a princesa do inferno, que ele aceita facilmente. E a gente meio que acompanha ela tentando reabilitar os demônios, enquanto tenta fazer com que não tenha mais extermínios e fazer com que os céus abram as portas para receber tais demônios que foram reabilitados, as almas do inferno que vierem a ser reabilitadas, para que não precise ser exterminado. E é isso que a gente meio que acompanha durante a primeira temporada da animação, né? Charlie tentando fazer o céu abrir as portas para essas almas, enquanto vai reabilitando os demônios. No caso, a gente vê ela tentando reabilitar o Angel Dust, que já vem desde o piloto, e o Serpentius, que até aparece no piloto, porém não tem tanto relevância quando se comparado à série como um todo. Eles próprios têm as suas próprias aventuras e tudo mais no próprio inferno, e os seus problemas, principalmente o Angel, que tem muitos problemas pessoais que a Charlie não tem como ajudar tanto. E a gente também vê esses problemas dele, ele lidando com esses problemas. A gente também tem outros personagens que vão aparecendo durante a animação. Tem alguma relevância, recebem algum desenvolvimento durante seu decorrer. A animação tem apenas 8 episódios no momento, sendo que uma segunda temporada já foi confirmada. Sinceramente, a animação é bem divertida, é bem musical também, as músicas são muito boas, vale dizer, mas caso você não goste tanto de musicais, pode acabar não sendo pra você. É um musical mais pro clássico, eu diria, um musical mais parecido com os musicais clássicos e não um musical que satiriza musicais, por exemplo. É algo mais padrão e que quem gosta de musicais vai acabar gostando também. E durante o decorrer da história, a gente meio que vê os próprios anjos em alguns momentos, como por exemplo o Adão, que é o líder dos exterminadores de demônios, as Serafins, que aparecem mais pra frente, e a gente inclusive tem uma reunião que ocorre no céu, onde a gente vê uma coisa um tanto quanto interessante, que é o fato dos anjos não saberem o que é necessário para estar no céu, porque foi demonstrado alguns atos de um demônio que fariam com que ele pudesse estar no céu. Contudo, para os anjos ainda não foi suficiente, porque se era para ele estar no céu, por que ele está no inferno no fim das contas, entende? E assim, a gente tem essas meio que reviravoltas, a gente tem algumas revelações quanto aos personagens que a gente esperava uma coisa, mas na realidade eram outra. É uma animação interessante no geral. É uma animação voltada para o público adulto, tem seus problemas na minha visão, como por exemplo o excesso do uso de piadas com sexo, drogas e violência em alguns episódios, principalmente, que não é necessário. Porém, tem alguns episódios que eles conseguem lidar bem com esses elementos e usá-los de uma forma interessante que condiz de fato com os personagens. Como, por exemplo, o episódio do Angel Dust, em que toda hora que ele tenta fazer uma piada do tipo, além de ter um motivo para ele querer fazer essas piadas, ele sempre é cortado pelo Husk. Então, meio que são piadas que ele não consegue concretizar. E a gente tem um desenvolvimento tanto para ele quanto pro Husker nesse episódio. Além de que a gente também tem episódios que quase não usam essas piadas, como ocorre, por exemplo, no episódio 7. Vamos falar agora sobre
os personagens principais. Começando pela própria Charlie Morningstar, filha de Lucifer e Lilith, que é a protagonista da animação como um todo. Sendo uma personagem que dá um certo contraste interessante com o inferno como um todo, já que ela é uma personagem, em geral, bondosa, que vê o bem nas pessoas e tudo mais. E quando você pega toda a atmosfera do inferno que vem ocorrendo na parte de trás, dá um contraste um tanto quanto interessante com a personagem. Afinal, ela, teoricamente, deveria ser o maior mal do mundo. Afinal, ela é filha do Lúcifer, que é o anjo caído, rei do inferno e tudo mais, e da Lilith, né? Então, ver tal personalidade nela é um tanto quanto interessante. Tá bom que o próprio Lúcifer não tem a personalidade também que seria esperada pra ele. Lilith a gente vai descobrir mais na segunda temporada. A gente também tem a Veg, que tem umas certas revelações sobre ela, que é a namorada da Charlie, que tenta ajudá-la com tudo. É meio que uma guarda-costas também, de certa forma, que meio que protege o Hortel com sua lança, né? Falar muito sobre ela pode acarretar em spoilers que, bom, é uma revelação um tanto quanto interessante, talvez até inesperada para alguns. Temos também o Angel Dust, um demônio que é um ator e tem diversos problemas, principalmente com seu chefe, que abusa dele direto, aparentemente, e ele meio que tenta afogar seus problemas, esquecer destes problemas através das drogas e suas piadas. Então, ele é um personagem que a gente vê recebendo um certo desenvolvimento durante o decorrer da série, principalmente lá pro episódio 4 e 6, se eu não me engano, que é onde a gente meio que vê para onde o personagem está indo. Nós também temos o Husker, que foi um grande ajuda para o Angel, ajudando a se desenvolver e enfrentar seus problemas de fato e não ficar apenas se escondendo, usando uma máscara, sendo mentiroso, basicamente. A Nift, que não tem um grande desenvolvimento, ela é basicamente uma personagem que quer ver o caos e matar qualquer coisa viva e sentir dor. Ela é uma personagem que tem até um certo potencial pro futuro, mas eu não acho que, bom, é o objetivo pra ela, pelo menos. Ela parece ser mais um personagem que serve pra um certo alívio cômico macabro em alguns momentos, querendo dor, matar e tudo mais, então meio que não faz tanto sentido ela receber um grande desenvolvimento no futuro. Nós temos o Serpentius, que é um personagem que acaba se juntando ao hotel, que para receber a sua redenção após atacar o hotel e servir também como um espião dos Veis. E ele recebe seu desenvolvimento durante o decorrer dos episódios, afinal, ele é o mais comprometido aparentemente em querer mudar dentre todos, afinal, em teoria, quem quer mudar de fato do hotel é o próprio Angel e esse Serpentius que acaba entrando, só que o Angel nunca demonstrou muito bem querer fazer a mudança, enquanto o Serpentius mostrou em diversos momentos após sua chegada. A gente tem o Alastor, que é o personagem que acredito que popularizou bastante a série, sendo um personagem meio enigmático, monstruoso em diversas cenas, e o Demônio do Rádio sendo um personagem de extremo poder, obviamente. Isso é algo que não dá para negar, porém, eu achei interessante o fato que ele não é tão poderoso quanto eu esperava pelo piloto, pelo menos. Algo que a gente descobre no futuro ser porque, bom, eu prefiro não dar spoiler disso também, afinal é alguma coisa interessante, mas ele é menos poderoso do que esperava. Apesar de ser um demônio extremamente poderoso, mesmo entre os demônios ele não é o mais poderoso, obviamente, o Lúcifer é mais forte, e a própria Charlie aparentemente tem um potencial de força maior que ele. Eu não queria, só que como ela é meio pacifista e tudo mais, ela acaba não aproveitando. Então meio que é algo que tem um certo potencial. Nós temos a Cherry Bomb, que aparece mais pro final da série, sendo a amiga do Angel, gosta de explodir as coisas, não tem um grande desenvolvimento em geral, além de não gostar tanto do Serpentius. E do outro lado, nós temos, por exemplo, Adão, que como eu disse, é o líder do esquadrão de exorcistas do inferno, e ele é bem babaca, de uma forma geral, que não queria ter que dizer isso, mas ele é bem babaca. Assim, vendo ele, tem demônios do inferno que
são menos babacas que ele em geral, e ele ainda assim tá no céu. Até os anjos, em alguns momentos, ficam meio que recriminando as falas dele. A gente tem os V's, no caso Valentino, Velvet Vox, não tem um grande desenvolvimento, de uma forma geral, além do fato do Vox não se dar tão bem com o Alastor por ser o demônio da TV, é o que tudo indica, enquanto o Alastor é o demônio do rádio. Sendo que eles até têm uma intrigazinha, tem uma música em que os dois fazem meio que um dueto que eu achei incrível, ficou muito bom. Meio que o Alastor mostra sua superioridade comparado ao Vox, apesar do, talvez, em uma luta de fato, os dois ficarem mais equilibrados do que aparentam. Tem o Valentino, ou Val, que é o chefe do Angel Dust, que também tá junto dos V's. Ele tem uma relevância até que grandinha na série. E também temos a Velvet, que a gente tem uma música dela junto a Carmilla Carmine, que a gente descobre ter um certo plot quanto a personagem que é um tanto quanto interessante mais pra frente. E, bom, meio que isso resume todos os personagens da animação. Quer dizer, isso não foi um resumo, é basicamente todo o elenco, com exceção de alguns personagens menores, como por exemplo a líder dos canibais, ou outros personagens que não têm uma relevância tão grandiosa. E a animação. O traço eu particularmente acho lindo, a animação é muito boa e bonita de ver também. Sendo bem fluida, bem leve em diversos momentos, sendo meio travada apenas em poucos momentos durante seu decorrer. E o traço eu particularmente acho bonito, apesar do character design ter uma questão tanto quanto estranha com os cenários. Afinal, por exemplo, a gente tem um elenco principal que a boa parte da paleta de cores dele se baseia no vermelho, porém o hotel, por exemplo, todo é vermelho também, fazendo com que eles se misturem um pouco com os cenários de fundo também. Só que isso, obviamente, fica perceptível que é algo proposital até na música do Vox e Alastor, onde eles fazem um dueto, onde a parte de trás de ambos é da própria paleta de cor. No caso, o Alastor tá atrás dele tá o vermelho, enquanto do Vox tá o azul. E, inclusive, no final dessa própria cena, a gente vê que quando o Alastor tá ficando na forma mais monstruosa, a tela vai ficando mais avermelhada de uma forma geral. Então é óbvio que é proposital, porém traz um certo ar estranho, porque meio que o personagem ser da mesma paleta de cores do fundo pode acabar fazendo com que eles meio que não tenham tanto destaque, ou os fundos também não tenham tanto destaque. Isso é algo que acabou não me agradando tanto, apesar de dar pra relevar facilmente. E, sinceramente, a animação é muito bonita, como eu disse. O traço eu gosto bastante, porém essa questão dos cenários e a paleta de cor dos cenários e a paleta de cor dos personagens se misturarem não parece ser tão interessante se pensar de uma forma geral. E a animação em si é bem divertida de se acompanhar, como eu já mencionei anteriormente. Ela tem seus problemas, como excesso de piadas voltadas para adultos, como se fossem apenas para se reafirmar como uma animação adulta em alguns momentos, sendo que não é algo necessário. Uma animação consegue ser adulta sem tais piadas, sem precisar utilizar tal humor, sem precisar utilizar gore, sem precisar utilizar essas coisas. Tem como uma animação ser adulta mesmo sem isso. Claro, isso só deixa mais evidente, mas pra mim, ao menos, às vezes parece que ficar se reafirmando como uma animação adulta faz parecer menos adulto. Como um adolescente que fica querendo parecer mais velho a todo momento, dizendo que já é adulto, querendo crescer mais rápido. Causa uma sensação similar, querendo meio que se reafirmar como adulto, sendo que passa a impressão oposta em alguns momentos. Então, isso é algo que é um tanto quanto problemático, que inclusive ocorre bastante também com Helluva Boss, que é outra animação da mesma criadora, essa sendo feita completamente pra internet. Contudo, a gente vê que aqui é mais controlado do que ocorre com Helluva Boss, talvez por não ter sido completamente escrito pela Vivid Pop, de ter outros escritores envolvidos, talvez por ser uma animação não tão independente como ocorre com Helluva Boss, como era também no piloto, e sim ser algo mais que envolve mais dinheiro, envolve uma equipe maior, envolve empresas maiores como a própria Amazon, que queira ou não deve ter injetado algum dinheiro na animação, afinal ela confirmou uma segunda temporada e vai lançar nela própria. Então parece haver um controle de qualidade maior se comparado, por exemplo, a Helluva Boss, que ela
Não tem, por exemplo, alguém pra ficar controlando a qualidade da animação o tempo todo. Não tem tanta exigência também a manter a qualidade o tempo todo. Contudo, a animação não é perfeita, obviamente. O início dela eu achei meio ruinzinho. É uma animação que, conforme vai passando os episódios, eu acredito que ela vai ficando melhor, tendo um final que eu gostei mais do que um primeiro episódio. Isso pode ser problemático porque um primeiro episódio que não é tão bom se comparado aos outros pode fazer com que a pessoa nem dê chance aos outros. Então, meio que isso pode ser um problema. É uma animação que eu acredito que vale a pena sim ser assistida, mas eu não diria ser nenhuma obra de arte, a melhor coisa do mundo, a oitava maravilha do mundo, como eu vi algumas pessoas dizendo ser tão incrível quanto. Pra mim, eu acredito que é uma animação 7, talvez um 7 de 10 ou um 8 de 10. Numa segunda temporada, essa nota pode acabar até aumentando, talvez, mas no momento, um 7 de 10, no máximo 8 de 10, um 7,5 talvez, pra ser mais preciso. Não é perfeita, mas é divertida. Dá pra assistir, dá pra dar umas risadas em alguns poucos momentos, apesar de não ser tanto foco. Tem algumas piadinhas que são engraçadas. E é uma animação legal. A história é interessante, os personagens são carismáticos, a premissa tem um potencial enorme, inclusive para uma próxima temporada. Tem algumas revelações que ocorrem. E, bom, o final deixa muitas questões para o telespectador. Principalmente quanto a Lilith, por exemplo, ou Serpente, e até o próprio Alastor, que deixa algumas dúvidas. É interessante e eu acho que vale a pena ser visto. Eu, sinceramente, estou ansioso para a segunda temporada. Afinal, bom, aquele final me deixou com muitas dúvidas e eu quero respostas do que vai acontecer a seguir. Porque, assim, deixar aquele monte de coisa meio que em aberto é triste. Mas bom, esse foi o vídeo. Eu acho que é uma boa animação. Não é perfeita, não é excelente. É boa, é divertida. Dá pra acompanhar. A história é interessante, pra mim sim é interessante. Porém, se você não gosta de musicais, pode ser que não valha tanto a pena. Afinal, são 2 musicais por episódio. Então, né, talvez se você não é tão fã do estilo, tão fã de musicais em geral, porque é o que o Hazbin Hotel é principalmente, aparentemente, um musical. Afinal, um terço do episódio, um quarto, é dedicado puramente aos musicais. Então, se você não gosta, meio que você vai ser obrigado a ver um quarto de episódio sendo musical. Então, se você não gosta, pode ser que não valha tanto a pena. Mas se você gosta, é uma animação que vale muito a pena. As músicas são boas. Cada personagem tem seu próprio estilo musical, de certa forma. Seja mais puxado pro rock, pop, jazz e tudo mais. Então, é interessante até nesse quesito. Mas bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês queiram, eu posso trazer algumas teorias, algumas outras coisas que eu tenho para uma segunda temporada da série. Afinal, como eu já disse, foi deixado muita coisa em aberto que dá para teorizar. E nos vemos na próxima.